Olá, amigos, que bom estar de volta com vocês aqui no Classe Professores. Muito obrigado pela participação de cada um, pela divulgação desse canal. É sempre uma alegria falar com vocês. Chegamos à lição 6, lutando com toda a energia. Qual é o assunto desta semana, né? O assunto dessa semana é qual é o papel da nossa vontade, da vontade humana, da vontade própria, para suportar o sofrimento e eliminar o próprio eu. Em outras palavras, qual é o papel da nossa vontade para vencer o pecado e também para resistir ao sofrimento que vem como consequência do próprio pecado. Então esse é o assunto que vai dominar o nosso estudo nessa semana, né? Então, como é que a gente pode vencer o pecado e vencer também as provações da vida? Até que ponto entra a nossa vontade? Alguns dizem tudo isso é vontade de Deus, só Deus pode agir aí. Bom, vamos puxar a linha um pouquinho mais para trás, né? E vamos entender que na teologia cristã existem alguns conceitos sobre esse assunto da vontade humana em relação ao pecado, né? Há o conceito, por exemplo, de um sujeito chamado Pelágio, que era um monge que vive lá por volta do ano 350 até 423. Ele pensava e divulgava as suas ideias que o homem é totalmente responsável pela sua própria salvação. Em outras palavras, tudo depende da vontade e da escolha do ser humano. Então, pecado não é uma questão de uma natureza pecaminosa ou coisa parecida, mas é uma questão de vontade. Eu peco se eu quero. Bom, em certo sentido, ele tinha razão, não totalmente. Em contraponto a isso, você tem os argumentos de Santo Agostinho, que vive mais ou menos na mesma época, por volta do ano 354 até o ano 430. E Agostinho pensava e pregava que todos nós nascemos com a culpa de Adão, o que depois se chamou de pecado original. E nós nascemos com uma vontade tão corrupta e depravada que nós somos incapazes até de escolher o caminho da salvação sem a ação da graça de Deus. E partindo dessa depravação completa do ser humano, Agostinho concluiu que a graça salvadora deve ser algo irresistível para o ser humano e, portanto, aquelas pessoas que se perdem, não é, que vão à perdição, elas não foram eleitas por Deus para serem salvas. E aí você tem toda aquela, digamos assim, aquele desenvolvimento desse pensamento com, por exemplo, chegando até a questão da predestinação. Uns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição, o que não é um argumento bíblico, digamos assim. A Bíblia fala de predestinação sempre para a salvação. Para a salvação, Deus predestina. Para a perdição, o homem se predestina. O homem escolhe a sua perdição, né? Agora nós vamos voltar à Bíblia, né? O que a Bíblia ensina sobre essa questão da vontade humana no tocante ao pecado? A Bíblia diz que Deus é amor e que em seu amor ele criou os seres humanos inocentes e puros. Basta você ir a Gênesis capítulo 1, verso 31, você vai perceber isso, né? Criou esses seres humanos também com livre vontade, ou com livre arbítrio, eles podiam escolher. No entanto, os nossos pais escolheram pecar. Assim, o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens tal qual um vírus. Isso você pode ler em Romanos 5, verso 12, 14, 19. Por essa razão, todos nascem pecadores. Isso nós já sabemos. E não podem resolver o seu estado pecaminoso. E aí entra a questão da graça de Deus, que através do sacrifício de Cristo perdoa, salva, redime e implanta no ser humano, agora sim, uma nova vontade. Então, existe a vontade pecaminosa e existe a vontade santificada pelo Espírito, que você, a partir da conversão, passa a ter essa nova vontade orientada pelo Espírito Santo. Romanos 3, 24, 25, Romanos 5, 6, 19, eu não vou ler todos esses textos, Romanos 7, 25, pois você pode em casa ler esses textos para comprovar essa tese. E então, nós também entendemos pela Bíblia que Deus não predestina ninguém para a perdição, mas Ele convida a todos para a salvação. Apocalipse 22, 17 diz claramente
Quem quiser, receba de graça da água da vida. Ou seja, isso pressupõe a possibilidade de uma escolha. O ser humano pode escolher. E então, quando você escolhe Cristo, a sua vontade é renovada pelo Espírito. E você passa a exercer uma nova vontade, uma vontade santificada. Não é? E aí você percebe uma coisa muito importante na lição dessa semana. Deve haver um esforço nosso para resistir ao pecado e para resistir às provações? A resposta é sim. Depende do ângulo que você vê essa questão. Esse esforço é o esforço que já é o produto da vontade santificada, não é da vontade humana, porque a vontade humana não vai conseguir nem alcançar a salvação, nem alcançar o perdão, e muito menos resistir diante das provas. Ela vai sucumbir diante das provas, diante do sofrimento, diante da dor. Quando você tem uma vontade santificada, essas coisas todas são superadas por uma vontade que Deus já lhe deu. E aí entra uma questão muito importante. Alguém pode dizer, mas isso então seria salvação pelas obras? A minha parte na salvação? Não, não é bem assim. Mesmo essa vontade que eu exerço, escolhendo o bem, escolhendo o que é certo, ficando do lado de Deus, ela não é minha. Ela é um dom de Deus. Ela vem com a graça de Deus. Então tudo é graça. Não existe 50% de fé e 50% de obras, 50% de graça, 50% de obras humanas. Não, absolutamente. Tudo vem da graça de Deus, é um presente de Deus. Essa vontade santificada, essa vontade nova. Agora, o homem precisa exercitar esta vontade. Né? E aí nós temos, num segundo bloco da lição dessa semana, o primeiro foi para responder, digamos, o contexto geral da lição, mas o segundo bloco é bastante interessante e o autor coloca alguns exemplos bíblicos de pessoas que lutaram contra o mal, contra o pecado, contra o sofrimento e subsistiram, mas exercitaram sua vontade santificada. Por exemplo, ele coloca Paulo, né? E o texto é Colossenses 1:29, ele diz assim: para isso, diz o texto bíblico, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Você percebe? Isso é vontade santificada. Deus opera comigo. Há uma união do divino com o humano, mas eu preciso aceitar, eu preciso permitir e eu preciso exercitar essa vontade que vai se fortalecendo a cada dia. O outro que o nosso autor da lição coloca é o apóstolo Pedro, né? Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1,13. Pedro aqui, você percebe, ele compreendia a importância do domínio da mente, ou seja, de exercitar a mente nas coisas de Deus, de fortalecer a minha força de vontade para resistir ao pecado e para resistir ao próprio sofrimento na minha vida. Né? O próprio Jesus, né, usou uma expressão simbólica em Mateus 5:29, dentro do Sermão da Montanha. Ele diz assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Claro, Jesus não estava falando aqui literalmente, mas ele estava falando que às vezes nós precisamos nos livrar de coisas que nos impedem de entrar no reino. Isso é o que chamamos de um crisol, que é alguma coisa que é sacrificosa, que é difícil para nós, mas que é muito importante deixar de lado para que possamos seguir na caminhada cristã. Um outro caso da Bíblia que o autor levanta é Jacó, né? Durante anos, Jacó foi perseverante em terra estrangeira, depois que ele saiu de casa com todo aquele imbróglio lá com seu irmão. E, finalmente, a Bíblia diz que Jacó se converte e ele lutou com Deus, teve lá o seu quadril deslocado, isso lhe trouxe muita dor, muito sofrimento, isso foi resultado do seu próprio pecado. Mas lá no meio da dor, Jacó foi abençoado. Então, essa luta, Jacó exerce a sua vontade em servir a Deus. Ali ele toma a sua decisão de servir a Deus e coloca a sua mente nas coisas de Deus. Ok? Mas a gente precisa terminar a lição dessa semana e, como conclusão, eu trouxe um texto para você pensar um pouquinho sobre ele. O texto diz assim: a fim de receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se de sua fraqueza e deficiência, ok? Deve aplicar seu próprio espírito, ou sua própria vontade, na grande mudança a ser operada em si. Deve despertar para a oração,
e esforço fervorosos e perseverantes. Maus hábitos e costumes devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazerem por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral, e Deus os ajudará unindo o poder divino ao esforço humano. Patriarcas e Profetas, página 208. Quando eu li esse texto a primeira vez, a impressão que eu tive, eu queria que você conversasse, lesse esse texto com os seus alunos, conversasse um pouquinho com eles, quais são as impressões que eles tiveram desse texto. Eu fiquei pensando em salvação pelas obras. Ah, está pregando alguma coisa errada, fora da justificação pela fé. Mas depois eu fui entender o contexto todo e eu entendi que, na verdade, ele está falando aqui da graça de Deus que nos dá poder, da graça de Deus que nos dá uma vontade nova, santificada, e nós precisamos exercitar essa vontade, repelindo os maus costumes, os vícios, repelindo tudo aquilo que nos impede de uma consagração total a Deus. E que isso não é justificação pelas obras, mas isso faz parte da justificação pela fé. Não é? Quando ele fala de esforço humano, esse esforço humano é o esforço que vem como resultado da atuação da graça de Deus na vida da pessoa. É um assunto para a gente conversar, para a gente discutir. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Um grande abraço a você. Nos encontraremos aqui de novo no canal Classe de Professores. Não esqueça que abaixo aqui da descrição do vídeo, onde diz mostrar mais, você clica e aparece o texto, o resumo daquilo que falamos aqui nesta semana. Um abraço e até lá.